Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Samir Andrade, professor de Geografia, e neste momento especial cá estamos para darmos continuidade às nossas atividades, só que agora neste ambiente virtual, obviamente, uma das coisas que a globalização permite, que a nova ordem mundial permite, que as novas tecnologias permitem. A vocês dos segundos anos, eu parto daquela velha onda, daquela velha história de que nós temos que fazer uma retomada, tá certo? Você vai lembrar que nos seus estudos anteriores, antes desta parada, nós fizemos exatamente isso aqui. Velha ordem mundial, Guerra Fria, e partimos para a questão da nova ordem mundial. Quando as aulas iam continuar, obviamente, teve aquele período de chuvas e aí veio essa determinação governamental da parada necessária, a gente ia enveredar exatamente sobre dar um polimento nas suas anotações que ficaram em sala de aula, e esse polimento será dado agora relembrando aquilo que vocês já deveriam ter internalizado e com certeza internalizaram. Então vejam bem, nós partimos daquele pressuposto de que ao final da Segunda Guerra Mundial, o mundo entra numa nova organização geopolítica, cultural, social e ideológica, a qual chamamos de Velha Ordem Mundial. Daí vem o conceito de ordem mundial, que vem dessa organização. Lembre desse que foi dito em sala de aula. Essa organização do mundo que vai orbitar segundo algumas regras políticas, posicionamentos ideológicos, posicionamentos culturais, etc. Neste momento, ao final da Segunda Guerra Mundial, que para alguns vai a partir de 1947, para outros a partir de 1949, o mundo vai orbitar em torno da chamada bipolaridade, principal característica do momento da chamada velha ordem mundial, a bipolaridade, o mundo que orbitava entre os Estados Unidos da América e a sua ideologia capitalista e entre a União Soviética e a sua ideologia socialista. Este mundo que era bipolar, seguia um ou outro, mas não necessariamente, obviamente, existia um conjunto de países que não seguia nenhuma das duas orientações, ou pelo menos diziam que não seguiam nenhuma das duas orientações, principalmente países africanos e asiáticos. O mundo se conformava economicamente em três. Outra grande característica desse momento da chamada velha ordem mundial: os países capitalistas ricos, chamados de primeiro mundo, os países capitalistas pobres, o terceiro mundo, e existia o segundo mundo, que não se denominava em rico ou pobre, pois era de orientação socialista. Trocando em miúdos: capitalistas ricos, primeiro mundo; socialistas, segundo mundo; capitalistas pobres, terceiro mundo. E aí você também, obviamente, envereda pela ideia de que dentro dessa chamada velha ordem mundial, caracterizada basicamente por isto que eu acabei de dizer, relembrar aos senhoritos e senhoritas, senhores e senhoras, ocorreu um evento que foi a Guerra Fria. Eu tenho dito, e eu faço questão de bater na mesma tecla sempre, que a ideia de Guerra Fria não é a velha ordem mundial. A velha ordem mundial, lembrando as anotações que eu coloquei, refere-se ao período da organização do mundo. 40, final, depois da Segunda Guerra Mundial, início dos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90. A Guerra Fria é um evento que está dentro da chamada velha ordem mundial. E o evento, obviamente, mais importante em termos geopolíticos, e não somente porque mexeu com cultura, mexeu com, inclusive, religião, economia, ideologia. A Guerra Fria, no seu conceito mais simplista e também, obviamente, muito assertivo, foi uma guerra ideológica, uma guerra de provocações entre as duas superpotências e, obviamente, que arrastaram a seu reboque países, seus seguidores, o bloco capitalista, o conjunto de países que seguiam o capitalismo americano, e o bloco socialista, conjunto de países que seguiam o socialismo soviético. É daí que vem a ideia de que os dois blocos e, obviamente, suas cabeças, seus líderes, Estados Unidos e União Soviética, queriam conquistar o mundo, mas queriam conquistar o mundo na ideia de uma ideologia predominante. Queriam conquistar o mundo na ideia de que quanto mais territórios existissem,
com seguidores de uma ideologia ou outra, você teria vencido a Guerra Fria. A Guerra Fria recebe esse nome porque não se tratou de uma guerra literal, de uma provocação, ou para além de uma provocação, uma agressão literal entre as duas superpotências ou qualquer uma de suas nações seguidoras que viessem a envolver as cabeças do conflito. A Guerra Fria vem justamente para dizer que era mais provocação. E aí você utilizava e utilizou-se, vários elementos da economia, passando pelo cinema, passando pela indústria da música, passando pelas outras artes, até a dança do balé Bolshoi, que eu disse a vocês que quando o balé Bolshoi saía em turnê pelos países do mundo, não se tratava apenas de levar a arte da perfeita e da beleza da dança, tratava-se de mostrar a partir daquele elemento a ideia de que existia uma perfeição dos movimentos que levavam à perfeição do regime, à perfeição da ideologia. A própria indústria do cinema americano vendia muito bem, e vende até hoje, o American Way of Life, o estilo americano de viver, o jeito americano de viver, como uma forma perfeita. Até os quadrinhos foram utilizados para isso, e as religiões se meteram também nisso, obviamente condenando, no caso das religiões cristãs, a ideia de ser ateu, a ideia de não seguir nenhum Deus ou não seguir nenhuma religião que seja, por parte da infinita maioria dos seres que seguiram o socialismo, pois pregavam em grande número o ateísmo, não ter uma religião específica ou não ter religião alguma. Então, criaturas, lembrando disso, eu passei para vocês aquele exercíciozinho no qual vocês iriam pesquisar os principais eventos, pelo menos seus conceitos que caracterizaram muito a Guerra Fria entre os anos 40 e os anos 80, 90, Foi daí que vocês passaram a pesquisar o que foi a doutrina Truman, o plano Marshall, que está dentro da doutrina Truman, a criação da OTAN, a resposta à criação da OTAN nos anos 50, o Pacto de Varsóvia, a resposta ao plano Marshall norte-americano, a resposta soviética, obviamente, que foi o plano Comecon, que é uma sigla, às vezes popularmente chamado de plano Molotov, a ajuda econômica para os países socialistas, isso só nos anos 40. Nos anos 50 destacamos aí o macartismo, destacamos a Guerra da Coreia, que inclusive, anotem novamente no seu material, muito recorrente nos vestibulares recentes, nos exercícios recentes, nos concursos recentes, a ideia de que a Guerra da Coreia é uma ferida aberta da Guerra Fria. A Guerra da Coreia não teve fim. Em 1953, houve a assinatura de um armistício, uma espécie de tempo na guerra, mas não um definitivo tratado de paz. Então você lembre disso como fruto característico marcante, o próximo ano, como não mais treineiro, mas fazendo o Enem, valendo mesmo, passível de você encarar uma questão como essa na prova relativa às ciências humanas, suas tecnologias e aquilo que é pertinente ao componente de geografia. Bem, quando passamos disso, chegamos a investigar os porquês, ou melhor, o porquê do fim da velha ordem mundial e fim da Guerra Fria, centrada naquela história da crise soviética que se instalou nos anos 70 e se alargou, se aprofundou para os anos 80. Lembrar que a causa principal veio da estagnação econômica, essa estagnação econômica que levou a desabastecimento, e esse desabastecimento levou à insatisfação dos indivíduos que viviam sob a égide do regime socialista. Todo esse momento dos anos 70 também culmina com a história da Guerra Fria, pois a antiga União Soviética chegou a gastar mais de 70% do seu PIB, de toda a sua riqueza gerada em um ano, somente com armas e tecnologias, visando a superação americana na Guerra Fria. Nos anos 80, como forma de tentar salvar ao socialismo soviético, o regime socialista e os seus países seguidores,
o Mikhail Gorbachev, botamos essa observação para vocês, veio a lançar dois planos, dois conjuntos de políticas que tinham por principal objetivo tentar evitar o maior aprofundamento da crise e, obviamente, aquilo que acabou sendo inevitável, o fim, a dissolução da União Soviética. Os planos foram Glasnost, que você entende como um conjunto de transformações sociais e políticas, eleições livres, abertura, liberdade, pluripartidarismo e as mudanças econômicas, o plano econômico que se chamou de perestroika. Perestroika provocou a introdução gradativa do capitalismo na economia socialista, a permissividade, a permissão, a instalação de empresas capitalistas, do mundo capitalista dentro do espaço da União Soviética. Isto fora comentado com os senhoritos e senhoritas, e obviamente que no conjunto geral do objetivo, por mais que Glasnost tenha tido um relativo sucesso, principalmente ao dar liberdade ao povo, que não existia, obviamente, uma das grandes características do socialismo soviético foi a ditadura, foi a rigidez com que o povo era governado e comandado, desde Stalin, obviamente. Perestroika não objetivou o sucesso que se esperava, né? Como delongamento dessa história, você tem o enfraquecimento econômico ainda maior da União Soviética e a sua perda de influência política sobre seus países satélites. 1989, como um grande testemunho de que o socialismo soviético, a velha ordem mundial, a Guerra Fria estavam em breves momentos de se acabar, caiu o Muro de Berlim, né? O Muro de Berlim caiu de maneira pacífica, caiu de maneira histórica a vir mudar o mundo, de maneira drástica, obviamente. Em 1990 houve a reunificação das Alemanhas e em dezembro de 1991 o próprio Mikhail Gorbachev vai às redes de TVs internacionais, em grande cadeia internacional, já fazendo parte do fenômeno da globalização, essa coisa, né, do mundo em rede, e ele anuncia a dissolução da União Soviética, o fim da União Soviética, que provocou, obviamente, uma mudança muito extrema no mapa político europeu. E essa mudança foi narrada para os senhoritos e senhoritas na forma da própria reunificação do território da Alemanha. Existiam duas Alemanhas e passaram a ser somente uma, lembre-se disso. Em história e em geopolítica, você lembra que ao final da Segunda Guerra, a Alemanha fora dividida entre os vencedores da Segunda Guerra Mundial. Uma porção da Alemanha ficou entre os três vencedores ocidentais, Inglaterra, França e Estados Unidos. A outra parte ficou com o vencedor da Frente Oriental, a União Soviética. Nesse momento surgiram duas Alemanhas, a República Federativa Alemã, a sigla em português, República Federativa Alemã, RFA, e a República Democrática Alemã, RDA. República Democrática Socialista, República Federativa Capitalista. Em 1990, as duas voltaram a formar uma só Alemanha. O mapa político da Europa já estava mudando. E a reboque dessa transformação, você tem outras. Exemplo, a própria dissolução da União Soviética. Um país gerou 15 países diferentes. Um outro exemplo, a violentíssima fragmentação do território da Iugoslávia, que no próprio material de vocês vem explorado de maneira um tanto quanto mais esmiuçada, né, fazendo questão de falar de quê, né? Quando a Guerra Fria acabou, vieram sentimentos nacionalistas, vieram sentimentos separatistas, principalmente no leste europeu. E aí eles vão citar, né, o material cita a Bósnia, a Croácia, cita Kosovo, por exemplo, como partes integrantes da antiga União Soviética que se esfacelaram perante sentimentos xenófobos, étnicos, religiosos, de extrema violência entre 1993 e
em 1999. Você tem também a dissolução da Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia era uma só nação e ao final do período chamado Guerra Fria, Velha Ordem Mundial, você vai ter aí a dissolução da Tchecoslováquia em duas nações, República Tcheca, República da Eslováquia, de maneira extremamente pacífica, numa revolução que chamou-se de Revolução de Veludo. Muito importante para o principal projeto dos senhoritos e senhoritas próximo ano, grande Enem da coisa, que vocês coloquem isso na cabeça de vocês, as transformações no mapa político da Europa por causa do fim da Guerra Fria, que é também o mesmo momento no qual se acaba a velha ordem mundial. E óbvio, acabada a velha ordem mundial, nós temos o que chamamos de nova ordem mundial. A nova ordem mundial se configura no mundo, portanto, a partir de 1992 para frente. Eu sou bastante enfático no 92 para frente, por causa de que a União Soviética esfacelou-se no finalzinho de 1991. Então o mundo não tem tempo para respirar e entender direito dia 26 de dezembro, 27, 28, 29, 30. Esta mudança drástica e profunda que ocorreu com a dissolução da União Soviética e mais uma vez a reconfiguração do mapa político da Europa. Tá certo? Então, se vocês querem colocar razoavelmente na cabeça uma nova configuração da chamada nova ordem mundial, joga de 1992 para frente. E aí você vai ter uma nova organização do mundo, tá certo? O mundo era, na velha ordem mundial, bipolar, agora ele passa a ser multipolar. De onde vem esta palavra estranha que vende uma ideia antagônica? Se ele é ele é único, ele é mono, mas se ele é multi, ele tem vários polos. Aqui você vai ter que ter uma visão compartimentada, tá certo? Essa visão compartimentada é muito simples. Se você observar a geopolítica, e isto está nas suas anotações, você vai perceber que a partir de 92 o mundo é unipolar. Por quê? Se existiam duas superpotências na velha ordem mundial, agora na nova passou a existir uma única potência, uma única megapotência, uma única hiperpotência. Obviamente os Estados Unidos da América foram alçados a esta condição e a esta categoria, tá certo, criaturas? Então você vai conceber isto. Daí vem a unipolaridade. E de onde é que vem, Sami, a multipolaridade? Quando você muda o foco e você olha para a economia, para as relações econômicas, você vai perceber que não é só mais a história do capitalismo e do socialismo, que também marcava a bipolaridade da velha ordem mundial. Agora você tem, fora os Estados Unidos da América, a maior economia industrial do globo terrestre, você tem a China, a segunda maior economia industrial do globo. Você tem o Japão, a terceira maior economia industrial do globo. Você tem a Alemanha, você tem a França, você tem a Inglaterra. Novos polos econômicos de poder, novas zonas de influência econômica. E, obviamente, a reboque disto, em uma outra seara econômica, você vai ter aí os blocos econômicos. Você tem a poderosíssima União Europeia, mesmo com o Brexit, com a saída do Reino Unido, tá certo? Você tem o NAFTA, que foi reconfigurado no final do ano retrasado. Não se chama mais de NAFTA, mas ainda continua sendo um acordo comercial importantíssimo entre os Estados Unidos, o Canadá e o México, os países da América do Norte. Você tem o Mercosul, que por mais que tenha lá suas deficiências entre o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai, e mais os membros associados, como o Chile, o Peru, a Colômbia, etc., são um bloco importante. Não tem lá um alcance global, mas tem uma importância regional. Você tem a importantíssima e recente Aliança Transatlântica, existe a Aliança Transpacífica, a APEC, ou seja, arrumações econômicas em blocos de países, que será alvo dos nossos estudos nos próximos capítulos, nas nossas próximas ondas do conhecimento, tá certo, criaturas? Então agora vocês sabem explicar a unipolaridade. Depende de como você olha, depende do foco, depende de para onde você olha, ok? E
Existe agora, hoje no mundo, uma nova classificação socioeconômica dos países. Sempre comparativamente à velha ordem mundial. Lembrando, na velha ordem mundial, você tinha 3 mundos. Primeiro mundo, capitalistas ricos. Segundo mundo, socialistas. Terceiro mundo, capitalistas pobres. Você não pode, você não deve, à luz de hoje, e esse hoje, você já sabe, a partir de 92 para cá, 2021, classificar os países do mundo segundo a ótica antiga da velha ordem mundial. Isso torna a sua citação anacrônica, mal encaixada cronologicamente, não tão bem encaixada cronologicamente. Hoje os países são classificados segundo seu nível de desenvolvimento socioeconômico e ainda alguns poucos são classificados segundo ideologia, como países socialistas. Eu vou começar do final. Países socialistas hoje, em essência, Coreia do Norte e Cuba, ok? Outras nações que ainda se dizem socialistas, mas já estão em viés de mudanças, como o Camboja, o Laos, o Vietnã e principalmente a China, são países que estão introduzindo mecanismos capitalistas, mecanismos da economia de mercado, e não são em essência mais totalmente socialistas, plenamente socialistas. Existe um quê de mácula nessa terminologia ideológica socialista, tá certo? Para fora dos países socialistas, você tem os chamados países centrais. Países centrais, eles são equivalentes em citação aos países mais desenvolvidos do mundo. E obviamente mais ricos, que nem sempre combina, né? Por exemplo, o Brasil é uma nação rica, mas não é uma nação desenvolvida. Nós estamos entre os 10 maiores PIBs do mundo, mas estamos muito atrás em nível de desenvolvimento socioeconômico. Se você pega a riqueza produzida por uma nação e você transforma parte dessa riqueza em benefício para a sociedade e principalmente para as camadas mais empobrecidas, obviamente, considerando aí os estratos sociais. Então você vai perceber que muitas vezes dizer que uma nação é rica não resolve o problema. O Brasil é um país extremamente rico, somos os 10 países mais ricos do mundo em termos de produção econômica industrial. A África é um continente rico, um continente riquíssimo em petróleo, um continente riquíssimo em ouro, um continente riquíssimo em diamantes e riquíssimo em outros minerais. Mas é um continente socialmente empobrecido, é um continente que não tem desenvolvimento socioeconômico. Então, os países centrais, a terminologia hoje mais evoluída, mais aceita, a terminologia que significa que você, aluno, aluna, está na crista da onda da dominância das tecnologias, equivale aos países mais desenvolvidos, equivale aos países extremamente industrializados, Estados Unidos, Canadá, Japão, Dinamarca, Noruega, França, Alemanha. Eu passaria aqui um bom tempo citando alguns. O conjunto de países, né, anteriormente chamados de emergentes, ou subdesenvolvidos, porém industrializados nos anos 90, ou países em desenvolvimento no início dos anos 2000, hoje a melhor terminologia seria chamá-los de países semiperiféricos, equivalente ao conjunto do terceiro mundo, lá na velha ordem mundial, na antiga organização do mundo. Países como Brasil, Chile, Argentina, México, África do Sul, Índia, a própria China, que por mais que seja socialista, o seu lado capitalista nos dá a propriedade de classificá-la como uma nação semi-periférica. A Rússia, que transitou do socialismo para o capitalismo, é uma nação semi-periférica. E por fim, as nações periféricas, aquelas que também estavam dentro do terceiro mundo, na velha ordem mundial, mas que hoje são as nações não desenvolvidas de maneira alguma, não industrializadas de maneira alguma, equivalente aí às nações mais empobrecidas do mundo, menos desenvolvidas do mundo.
Haiti, Bolívia, Paquistão, Afeganistão, a supremacia do continente africano, Etiópia, Serra Leoa, a República Centro-Africana, e eu passaria também um bom tempo citando estas nações que perfazem esta nova classificação socioeconômica. Você tem hoje, para além do nível de classificação de segundo desenvolvimento das nações, obviamente que o que ficou, e o material de vocês chama muito bem a atenção, como herança da velha ordem mundial, da Guerra Fria, os nacionalismos, né? O material de vocês cita a retomada de conflitos ou o surgimento, cuidado, retomada, quer dizer que estes conflitos já existiam, só que durante o período de vigência da velha ordem mundial e da Guerra Fria, eles estavam abafados, escondidos, ficavam em segundo ou terceiro planos na importância das coisas. Mas com o fim do antigo período, do antigo evento, estes movimentos retomaram-se, inflamaram-se e obviamente vieram à tona a infinita maioria dos conflitos que são citados no material de vocês, como a questão basca, como a questão da Catalunha, como a própria dissolução da antiga Iugoslávia, como a Chechênia, que é um separatismo étnico, cultural, religioso dentro da Rússia, não surgiram nos anos 90. São heranças de um passado, e às vezes um passado um tanto quanto bem passado mesmo. Basta que você entenda que a questão irlandesa do norte remonta ao final do século XIX, início do século XX. Então, portanto, não vem aí dessa história de que a partir dos anos 90 estes conflitos surgiram. Poucos surgiram. A infinita maioria, inclusive as guerras separatistas, étnicas, culturais, religiosas na África, não surgiram, elas foram retomadas, elas foram inflamadas. Você vai lembrar que depois da conferência de Bandung, de 1955, o continente africano e o continente asiático deflagram independências. Essas independências, de certa forma, ficaram em segundo plano, segundo a ótica da Guerra Fria. Quando a Guerra Fria acaba, e a velha ordem mundial também, obviamente, estes sentimentos, eles vêm à tona porque não existe mais o medo da questão da hecatombe nuclear. Não existe mais aquele intenso medo de que o mundo viesse a acabar e você só olhava, a crise dos mísseis de 62, o mundo quase que acabava lá e tal. Agora você tem que ter outras notícias. Agora o mundo vai saber ou vai relembrar que o continente africano tem massacres, teve massacres. Você vai lembrar do massacre de Ruanda nos anos 90, 1994. Duas tribos se degladiando no meio da rua, em vias públicas, como se estivessem na época do medievo, a faca usadas, uma violência extrema no final do século XX, e o humanitarismo, e a modernidade onde está. Então, fiquem alertas para isto, para que esses sentimentos nacionalistas, não é que eles... Isso aqui é a principal informação deste conteúdo para vocês. Não é que eles tenham surgido. Na verdade, eles foram retomados, eles foram inflamados. E como últimas ondas desse novo período, você tem a eminência de um novo inimigo, tá certo? Você não pode esquecer disto. Um novo inimigo chamado de terrorismo. Terrorismo que vem do terror. Sempre prestem atenção na prática contumaz, sistemática, no exagero desta terminologia ismo, né? Deste terminar o que é o terror, o que é o terrorismo. É igual você raciocinar o que é o capital. O capital é o dinheiro. E o que é o capitalismo? O que é o consumo? O que é o consumismo? Então este ismo, este sufixo da coisa, tem que lhe dar a ideia do exagero da coisa.
E o terrorismo, ele passa a ser elencado, ele foi escolhido para ser o grande inimigo global que vem a justificar as ações geopolíticas, que vem a justificar o desenvolvimento de projetos bélico-militares, que vem a justificar discursos de ocupações, porque não existe mais o socialismo para você condenar. Não existe mais o socialismo para condenar o capitalismo. Então, de repente, entenda o que Samir vai dizer agora, de repente o mundo ficou órfão. O mundo ficou órfão de um inimigo. Como eu, nação que sobreviveu à Guerra Fria, como eu, ideologia sobrevivente da velha ordem mundial, vou justificar meus planos de dominação se eu não tenho um inimigo? Como fica a indústria bélica? Como ficou esta indústria quando, em 1991, não existe mais União Soviética? Não existe mais o grande inimigo a combater. Então, você tem que entender a ascensão deste terrorismo e entender que o terror, ele não é só árabe, ele não é só islâmico muçulmano. Você tem que tirar da cabeça a doutrinação de acharmos que todo árabe é terrorista e todo terrorista é muçulmano, islâmico. O terror talvez venha sendo praticado há muito mais tempo do que você concebe. Terrorismo de Estado, terrorismo de países, terrorismo de organizações que não sejam necessariamente do mundo oriental contra o mundo ocidental. Então, criaturas, neste passar destes dias razoavelmente caóticos e temerosos que a gente passou a viver, nosso assunto estava nesta seara. Retomamos o conteúdo para lhes orientar de onde partir nos seus estudos e fizemos aqui aquele polimento que eu disse que daríamos acerca da nova ordem mundial, suas principais características, mudanças e até chegarmos à ideia do seu novo inimigo e compreendermos a importância de entendermos essa ideia do novo inimigo. Tá certo? Sem mais para o momento, deixo um forte abraço a todos e a todas. Até uma próxima.